Decretação da prisão de Jair Bolsonaro teria irritado ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, segundo as informações divulgadas, isso teria deixado em uma situação relativamente tensa ali no Supremo Tribunal Federal. Essas são as informações de bastidores que foram divulgadas. Inclusive, essa notícia foi publicada em uma coluna de uma jornalista que possivelmente deve ter uma entrada no Supremo Tribunal Federal, porque indica que o ministro em questão, Alexandre de Moraes, teria ficado isolado na corte. Essa informação foi publicada inicialmente pela Folha de São Paulo e outros veículos acabaram repercutindo. Os magistrados teriam considerado a decisão exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico, trazendo aos holofotes desnecessárias críticas ao judiciário em um momento em que a corte está sendo vigiada pelos Estados Unidos e também sob críticas do Brasil. Apesar disso, o ministro Gilmar Mendes, inclusive hoje, concedeu entrevista e negou desconforto e inclusive manifestou apoio ao ministro Moraes. A reportagem, no entanto, afirma que a determinação da prisão colocou vários ministros em uma saia justa, que alguns deles esperam que Moraes reconsidere a prisão de Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar, dentro de um recurso que deve ser apresentado pela defesa. Ainda não foi, evitando mostrar, de certa forma, um recuo. Ou seja, o recuo não poderia ser feito de ofício. A corte, o relator precisaria ser provocado pela defesa de Jair Bolsonaro. Você, Mota, informação de bastidor que foi publicado inicialmente na Folha de São Paulo, indicando uma certa irritação de ministros do Supremo com essa decisão do ministro Moraes, o que pode indicar algo que vocês já pintavam, né? Uma cisão, a formação de um grupo ali que inicialmente tinha 2 ministros, depois passou a ter 3, e há quem diga que esse número pode aumentar. Eu tenho dificuldade de seguir essa linha de raciocínio, Caniato. Eu vejo muita gente falando sobre isso, mas vamos parar um minuto para pensar sobre esse absurdo aqui. Mais uma vez, decisões da corte vazam e aí se cria esse tipo de narrativa. A prisão de Jair Bolsonaro é um evento em uma sequência enorme de eventos que não foram exclusivos de uma única pessoa. Uma sequência enorme de eventos que nos trouxe até aqui. Eu tenho dificuldade de acreditar que esse evento agora vai fazer alguma diferença. Até porque já se falou muito sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Existe fartura de declarações, de discursos, que levam muita gente a acreditar que Jair Bolsonaro já está condenado de qualquer jeito. O que muita gente tem a impressão que aconteceu nesse momento aqui é que as sanções, as medidas tomadas pelo governo americano começaram a fazer efeito. E aí a gente pergunta, cadê a convicção? Cadê a coerência? Cadê o direito? Que direito é esse? É um direito que vai para cá, que vai para lá, agora vem pressão, muda. O que parece é que para combater a extrema-direita, com muitas aspas, o Estado brasileiro criou o extremo-direito. É isso. É um direito tão errado, tão equivocado, que não deveria mais se chamar direito, deveria se chamar esquerdo, porque se jogou pela janela todos os princípios fundamentais, ao invés de se falar dos princípios básicos do direito, das garantias fundamentais, dos direitos naturais. Aí está se falando de conveniência. Não, vamos fazer isso, mas não dessa forma. Assim, como é que pode isso? Eu só quero lembrar, aqui no Brasil, esse país onde a prisão era considerada uma coisa demoníaca. Para a maioria dos juristas brasileiros, a liberdade de um criminoso, de um réu, era sagrada. A gente viu a audiência de custódia sendo criada justamente para isso, para colocar na rua a maior quantidade de criminosos possível. E aí esses apóstolos do desencarceramento, que eram garantistas radicais, eles viraram todos punitivistas. Uma postagem em rede social, agora da cadeia. Agora,
Cadeia só para senhoras de idade, manifestantes, parlamentares de direita e potenciais candidatos nas eleições do ano que vem. E, mais uma vez, eu digo, o aspecto mais chocante disso tudo é a subserviência de juristas e de entidades jurídicas. Há muito tempo eu acompanho a situação de segurança pública desse país. E eu sempre disse, um dos maiores obstáculos para que a gente volte a ter uma vida normal são esses juristas que sempre foram radicalmente contra a prisão de criminosos. Não se pode prender. Prender não adianta nada. Prender não resolve porque não ressocializa. Mudaram todos de opinião agora. Ou seja, não havia convicção nenhuma por trás dessa opinião. Não se tratava de defender direitos humanos, coisa nenhuma. Não se tratava de defender os menos privilegiados, coisa alguma. Era pura postura política. No momento em que deixou de interessar isso, eles mudam radicalmente de opinião para 1, 2, para 200 pessoas. Quando se trata de criminosos violentos, eles continuam dizendo que não vale, que não se pode prender. Então, é como eu disse ontem aqui, isso é a forma mais vergonhosa de oportunismo, porque são pessoas, pseudo-juristas, que não têm a ousadia suficiente para ser tiranos eles mesmos. Então, só restou para eles ser capacho da tirania alheia. Agradecer a mensagem do Almir Aparecido Ferreira, parabenizando muito todos aqui no programa e também os debates que nós estamos travando e as notícias que nós selecionamos. Você, Cristiano Beraldo, a sinalização indicada inicialmente pela Folha de São Paulo, irritação de alguns ministros do Supremo com a decisão de Alexandre de Moraes, segundo a avaliação, exagero, precipitação, entendem que inclusive poderia haver um recuo, uma reversão dessa decisão, caso a corte seja provocada. Beraldo. Eu acho que o que a gente está vendo é uma cisão dentro do Supremo Tribunal Federal. Não é razoável que um ex-presidente da República tenha a sua prisão decretada, mesmo estando em curso um julgamento que, o Mota destacou isso há pouco, né? Tudo indica, por tudo que se falou, tudo indica que o resultado desse julgamento será a prisão de Jair Bolsonaro. Mas aí um único ministro antecipa essa decisão do colegiado e manda o ex-presidente para prisão domiciliar. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Um colegiado, são 11 ministros. Não deveria haver essa iniciativa de tomar uma decisão tão importante, tão relevante e não urgente, porque, sinceramente, a atitude do ex-presidente, ela não colocou nada em risco, enfim, ela não teve nenhuma repercussão. Então, não havia uma urgência na decisão e ela claramente poderia ter sido submetida ao colegiado. Mas o ministro preferiu tomar para si essa decisão e deixou os outros fazendo o papel de figuração dentro da corte. Obviamente, isso não é razoável, mas há ali uma divisão. O ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, claramente alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, está defendendo que está tudo bem. Mas a lógica leva a entender que não está tudo bem. As declarações do ministro Fux, do ministro Luiz Fux, já demonstra que há um desconforto que há pouco tempo era um desconforto manifestado de forma isolada por ele, mas que hoje, tenho certeza, já é compartilhada de uma maneira mais eloquente, digamos assim, por outros ministros. Eu não tenho dúvida de que essa situação que o Brasil se meteu, e aí eu destaco, Caniato, não é um problema assim, precisamos pacificar o país. Não tem que pacificar nada. A política é isso. Política é uma atividade que muitas vezes ela é bruta, tem muito poder, tem muito orçamento, tem muita coisa sendo disputada. E as pessoas disputam isso no Brasil e no mundo de uma forma muito firme. E não tem essa história de pacificar. O Brasil não vai se transformar nesse cenário de passarinhos cantando, as flores bonitas na árvore, todo mundo abraçado num parque, num gramado. Não existe isso. Então vamos parar dessa fantasia.
a atividade política, ela muitas vezes é bruta. Quantas e quantas pessoas na história do Brasil e do mundo já morreram por causa de política? Então não adianta vir com essa história de pacificar. O que a gente precisa é de equilíbrio institucional. É isso que falta ao Brasil. Cada um dos poderes exercendo o seu papel de forma independente, mas limitada por aquilo que a Constituição prevê. Se nós voltarmos a ter esta realidade, não precisaremos nos preocupar com pacificação nenhuma. E olha só que interessante, Renato, só para concluir. Se nós observarmos todas as manifestações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de tantos outros membros do governo, nós vamos ver que eles já não falam mais, não existe direita para eles. Sempre que eles se referem a alguém que não os apoia, é a extrema-direita. Porque a extrema-direita. Que extrema-direita, meu amigo? Me explica o que é extrema-direita. Coloca num contexto histórico. Vamos debater o que é extrema-direita dentro do contexto histórico, para a gente ver se há, de fato, alguma extrema-direita no Brasil. Agora, extrema-esquerda, isso a gente pode afirmar que existe. Gente que vai para o quebra-quebra, para o enfrentamento, pega pedaço de pau para dar em polícia, que vai para a rua pregar o fim das polícias. Isso existe. Agora, do outro lado, eu não estou vendo nenhum tipo de manifestação dessa natureza. Dávila, na notícia anterior, você fez uma análise, uma reflexão a respeito do posicionamento da Suprema Corte, da Justiça, dos ministros, e aí isso serviu de introdução, inclusive, para essa notícia que ganhou o noticiário político, né? A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro teria caído como uma bomba ali no Supremo, vários ministros não teriam concordado com a decisão do ministro Moraes, e há, inclusive, a aposta, o entendimento que essa decisão poderia ser revertida, né? Alguns teriam sinalizado isso para o ministro Moraes, mas naturalmente esse processo só aconteceria caso houvesse um pedido formal da defesa de Jair Bolsonaro, algo que ainda não aconteceu. Mas para além disso, Dávila, o que a gente precisa considerar em relação ao quê? O início de um processo de cisão dentro do Supremo Tribunal Federal? Dá para apostar em uma situação como essa? Porque ainda que haja discordância, parece que os ministros não se manifestam, né? É uma insatisfação dos muros para dentro. Como disse o Cristiano Beraldo, Gilmar Mendes em uma entrevista, não, apoio total, uma figura muito importante. Agora, não sabemos se dos muros para dentro é sabido que as decisões do ministro Moraes não são unânimes, né? Há muita discordância em relação a isso. Canhato, é muito difícil saber o que vai acontecer por uma razão muito simples. Esta é mais uma prova de um Supremo Tribunal Federal agindo como um órgão político e não como um guardião da justiça. Se fosse o guardião da justiça, nós poderíamos aqui aventar qual é o caminho do cumprimento da lei e poderíamos até acertar o placar aqui, como é que ia ser a votação. Mas como é um órgão político que atua de maneira política, não existe mais lei. O que existe hoje é um entendimento da lei de acordo com o caso, porque talvez se a vítima fosse alguém da esquerda, já teria sido absolvido, não teria nem sido julgado. Então, assim, essa parcialidade é justamente o anti-espírito do Estado Democrático de Direito, que não vale mais. E o pior, não só essa subjetividade na interpretação das leis de acordo com o personagem em julgamento, ou que está sendo julgado, mas pior, usando os mecanismos da política. Você deixa vazar a informação, vaza para um repórter, vaza para o outro, aí depois dá uma entrevista. Você conhece algum ministro de Suprema Corte, qualquer democracia avançada no mundo, que dá tanta entrevista como os nossos ministros? Não existe isso. Então, assim, deveria falar somente nos autos. É isso que nós esperamos dos ministros da Suprema Corte. Agora, isso não existe no Brasil. O Brasil é essa jabuticaba, né? Vale, tudo aqui é diferente do resto do mundo. E essa sequência de desrespeito à regra constitucional, às normas, o que isso faz? Cria essa subjetividade gigantesca que cria medo nas pessoas. As pessoas têm medo hoje de falar. Olha o caso do ex-presidente Bolsonaro. Ontem nós tivemos aqui uma ótima entrevista com o constitucionalista André Marcília. O que ele falou assim? Qual foi o ilícito cometido por Bolsonaro?
Não tem o ilícito cometido. Mas por quê? O que, entre aspas, é o ilícito? Por quê? A decisão do ministro dos Moraes era o seguinte: Jair Bolsonaro pode dar entrevista, mas se utilizar esses conteúdos em rede social ou por terceiros, aí ele pode ser culpado. Bom, como é que você controla conteúdos de terceiros? E isto é uma responsabilidade individual? Não, a lei é clara. Responsabilidade individual é aquilo que você faz, não o que os outros fazem em seu nome, ou utilizam o que você fala. Então, assim, é um grau de subjetividade tão amplo que permite você fazer absolutamente tudo. Então, Caniato, o problema nosso é que não existe mais direito no Brasil. O que existe hoje são 11 Suprema Cortes. Cada um interpreta a Constituição de acordo com a sua própria opinião e não mais de acordo com o texto constitucional. Isto leva o país a esse grau de insegurança política, alimenta a crise política e, principalmente, acaba com a confiança do povo na Constituição e na lei. Tiro curto, eu já vou passar a palavra para o Mota, mas tiro curto, Dávila, você acha que essa irritação que a notícia destaca será traduzida em votos, caso essa questão da prisão domiciliar seja levada para a turma? Você acha que essa irritação será traduzida em votos ou o corporativismo falará mais alto e essa irritação será um segredo do Supremo, isso não vai ser externado? Caniato, eu vejo o corporativismo do Supremo e do setor público como uma tartaruga. Quando acontece a crise, a tartaruga põe a cabecinha para dentro daquela casca e fica se esperando um momento para voltar a andar. É o que vai acontecer. É insatisfação, mas aquela casca do corporativismo, infelizmente, acaba falando mais alto. Pois é, inclusive o tema da enquete tem a ver com esse debate que nós fizemos aqui. Eu queria, se você puder, você que nos acompanha, TV, rádio, internet, entre no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. A pergunta é a seguinte: após autorizar visitas de familiares a Bolsonaro, você acredita que o STF pode recuar e cancelar ou anular a prisão domiciliar do ex-presidente? Se puder, entre agora no portal, vote que daqui a pouco a gente traz a primeira parcial. Agora, Mota, o Beraldo fez uma crítica a essa história de pacificação que muito vem sendo destacado, defendido. Eu acho que também há um certo romance quando eles usam essa expressão, mas talvez a gente não precise usar a pacificação. Mas para reorganizar, um freio de arrumação nesse momento poderia começar a partir do quê? Cada um no seu quadrado, cada poder atuando dentro dos seus limites. Começaríamos pelo quê? Excesso de judicialização deveria ser evitado? Quais são as suas ponderações a respeito de um processo que vem sendo defendido por muitos? Eu acho que o básico, o primeiro passo, é retomar a legalidade. Se a gente fizesse a seguinte experiência, Caniato, imagine que a gente pegasse todas essas decisões judiciais tomadas aí nos últimos 2, 3 anos. A gente coloca isso tudo numa pasta, pega uma máquina do tempo e vai para 2010. Eu duvido que algum jurista da esquerda, lá em 2010, aprovasse essas decisões. Eu duvido que algum jurista no Brasil concordasse que a justiça, que o judiciário pode abrir inquéritos de ofício. Assim, imagina você voltar no tempo e perguntar para um jurista: o senhor acha que no caso de uma operação policial é possível prender homens, mulheres, crianças, mulheres grávidas, idosos, colocar todos eles num galpão e deixar lá 2 ou 3 dias? Assim, como é que um país aceita coisas como essa e segue em frente? Não há caminho possível enquanto não se retomar o princípio da legalidade. Não há pacificação. Eu assino embaixo do que o Beraldo disse. É ridículo esse termo pacificação. O problema do Brasil não é que o Brasil está em guerra. A gente tem um problema gravíssimo de segurança pública. 40 mil pessoas ainda assassinadas por ano. É um escândalo permanente. Todos os dias são mais de 100 famílias enlutadas que enterram
os seus entes queridos. Mas isso aí é uma outra história. A política é disputa permanente, a política é luta permanente. Isso acontece em todos os lugares. Quando eu estava nos Estados Unidos, na minha última semana lá, surgiu uma notícia de que a procuradora-geral estava conduzindo investigações em relação àquele boato que surgiu na última eleição americana de que Trump era um agente da Rússia, de que havia um esquema entre Trump e a Rússia. E parece que existem evidências fortes do envolvimento de pessoas do Partido Democrata na criação desse boato, que custou muito caro a Donald Trump. Então, isso aí acontece o tempo inteiro, essa história de polarização. Polarização é a natureza da democracia. Quando você tem uma ditadura, não tem polarização, só tem uma única opinião. O nosso problema é retomar a legalidade. Enquanto a lei for ignorada e decisões forem tomadas de acordo com a cabeça do magistrado, com a preferência política ou ideológica, ou com a conveniência do momento, ninguém está seguro. Não adianta o Congresso funcionar, legislar e as leis serem ignoradas ou distorcidas, ou serem criadas novas leis do ar. Os precedentes para esse tipo de coisa são terríveis. Olhem na história o que aconteceu com países quando as instituições passaram a ignorar a lei. Então, Canhata, a minha resposta é muito simples. É voltar... Eu vou tomar cuidado com a minha frase, porque eu não sei se algum dia a gente já esteve nessa situação, mas nos aproximar de novo de um Estado que obedeça a lei, que faça o que a lei manda e que não faça nada que a lei não autorize expressamente. Pois é, o Gutierrez, eu acho que se inspirou no Beraldo, disse, não dá para esperarmos um mundo encantado das borboletas, viu? Mais uma para nossa lista aqui, viu, Beraldo? Mas, Beraldo, eu acho que eu vou seguir na mesma linha com você, queria te ouvir. Um comentário acaba acrescentando mais um aspecto importante. Iremos retomar o caminho da normalidade quando? Olha, Canhata, eu não vejo essa iniciativa a partir nem do Poder Executivo nem do Poder Judiciário. As sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros em relação ao visto, claramente não foram suficientes para gerar uma mudança de comportamento. O ministro Alexandre de Moraes, ele seguiu ali, né? A expressão mais usada é que ele dobrou a aposta e decretou a prisão do ex-presidente, então não será por ali. Enquanto isso, o presidente da República, ele só pensa nas eleições do ano que vem. Ele só pensa em se reunir com o secretário de comunicação e não com representantes dos Estados Unidos para resolver o problema das tarifas. Então também não será ali, essa situação é conveniente para o presidente, porque com isso ele vê uma perspectiva de, não vou dizer melhorar a sua aprovação, mas pelo menos conter a desaprovação. Pois bem, cabe então ao Poder Legislativo, à Câmara e ao Senado, tomar as iniciativas que são cabíveis nesse momento. O Senado é peça fundamental de um processo de reorganização do Brasil, porque é papel do Senado Federal fiscalizar o trabalho realizado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando há atuação em desacordo com a Constituição, nos casos previstos, é possível que seja conduzido um processo de impeachment do ministro. E o Senado está ali com vários pedidos a serem discutidos e, por enquanto, ele não tem demonstrado essa disposição, mas cabe a ele. Cabe a ele também atuar no sentido de fazer da sabatina em cima dos indicados pelo presidente da República para ocuparem um lugar no Supremo Tribunal Federal, que esta sabatina de fato seja uma sabatina e não simplesmente uma chancela depois do beijamão que é feito pelo candidato, pelo indicado, aos gabinetes dos senadores. A Câmara dos Deputados tem um papel fundamental
de propor uma série de medidas que podem conter essas liberdades, essas liberalidades que estão sendo tomadas pelos ministros da Corte. É fundamental retomar, por exemplo, o projeto de lei que limita as decisões monocráticas. Aliás, esse projeto foi aprovado e foi vetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro num ato errado. Cometeu um erro gravíssimo ao fazer isso e hoje paga o preço pelo veto que deu a essa lei que foi aprovada pelo Congresso. E tantas outras medidas que podem restabelecer minimamente o equilíbrio até que tenhamos uma renovação no Poder Executivo, até que, ao longo do tempo, haja uma renovação no Supremo Tribunal Federal e que as indicações sejam feitas com base nos parâmetros corretos. Daqui a pouco vamos trazer, inclusive, novidades e atualizações sobre a situação no Congresso Nacional, né? Aquele grande movimento de parlamentares que estão obstruindo os trabalhos legislativos. Tem atualização, daqui a pouco a gente vai trazer. Só para fechar, Dávila, você que é um defensor de um movimento de autocontenção e por diversas vezes indicou que esse talvez fosse o caminho mais adequado para o momento em que estamos vivendo, olhando para a atuação de alguns poderes, talvez seja difícil entender que seja possível esse movimento ser iniciado justamente por esses poderes que vêm sendo alvo de muitas críticas. Esse processo poderia ser iniciado por quem? De que forma? O que é possível considerar quando a gente fala de um grande movimento de autocontenção, Dávila? Bom, primeiro, não há coisa melhor para autocontenção do que crise. Crise gera uma consciência, muitas vezes, de autocontenção. A primeira autocontenção, nesse caso, como já indicou o Beraldo, deveria partir do próprio parlamento. O que seria autocontenção aqui? Restabelecer o equilíbrio entre os poderes, principalmente entre legislativo e judiciário. E fazendo o quê? Aprovando leis para fazer com que o Congresso Nacional aprove medidas para enquadrar o judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, naquele seu papel de corte constitucional. Por exemplo, acabar, sim, com medidas monocráticas, que já é um projeto que já teve uma primeira votação, né? Acabar com o fórum privilegiado, acabar com prisão, temos que ter prisão a partir de segunda instância, ou seja, tem uma série de medidas, mandatos de membros do Supremo, e existe ali uma série de medidas importantes que deveriam ser não só debatidas e votadas neste momento, justamente para dar um recado correto. Nós queremos que o Supremo Tribunal Federal volte a ser uma corte constitucional. E, portanto, essas medidas, elas não são punitivas, não são feitas para interferir no poder judiciário, é feita para reequilibrar o jogo, fazer com que o Supremo Tribunal Federal seja um respeitador da Constituição e da lei, um guardião da lei e da Constituição, porque se fizer esse papel, ajuda a atingir o segundo objetivo, que é o do Mota, que o Brasil volte a respeitar a lei. Agora, se a corte máxima do país é a mais volátil, é a mais instável e mais subjetiva no cumprimento da lei, fica difícil querer que instâncias inferiores façam o papel da estabilidade quando a Suprema Corte não cumpre este papel. Então, esse é uma autocontenção, ou seja, restabelecer, usar o freio contrapeso para constranger ou enquadrar um outro poder. O segundo, nós já falamos aqui, é a questão de votos dissidentes dentro do próprio Tribunal Superior do Supremo Tribunal Federal para conter roubos de juízes que claramente extrapolam o poder, né? Então, são medidas que nós temos de aproveitar esta crise gerada neste processo para que nós possamos restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Não tem outro jeito. E o terceiro, esse só em 26, é o povo mostrar a sua indignação, inconformação com esse absurdo que está acontecendo no Brasil e ter coragem de votar em gente certa. Não foi assim que os argentinos fizeram, os nossos vizinhos, cansados de décadas de peronismo corrupto que destruiu o país, destruiu o emprego, destruiu a moeda. O que aconteceu? Votaram em Javier Milei.
e foi o voto de confiança da mudança no país. Então, teremos sim uma chance à frente de expressar esta indignação votando em pessoas comprometidamente com essa transformação que o Brasil precisa para se livrar dessa camisa de força do clientelismo, do corporativismo e do patrimonialismo que vem matando o Brasil e causando uma tremenda crise na nossa democracia, que é o total desrespeito à lei e à Constituição.